ele é zero ou negativo. No caso do investimento privado, por exemplo, ele é negativo, né? E é claro que isso tipo, você tem que pegar as condições da economia, né? Esses artigos eles foram feitos com economias da OCDE, né? O artigo que eu estou citando aqui, que é o do Auerbach Godchenko, é um puta nome estranho lá, então provavelmente eu pronunciei errado, mas é um artigo bem... clássico sobre esse tema de multiplicadores fiscais, e ele mostra justamente isso, né? A economia com esses multiplicadores fiscais, mas quando está em expansão, você não tem esse resultado. Então, e aí você vai ter vários outros artigos do Banco Mundial e etc, que eles mostram o quê? Que quando você tem, por exemplo, uma taxa, você sobe a taxa de investimento no Brasil, com investimento público, você vai ter um aumento do PIB potencial que é X. Quando você tem um aumento da PTF, você vai ter um aumento do PIB potencial muito maior. Tem um artigo do Banco Mundial que mostra exatamente isso, né? Se você voltar à taxa de investimento que a gente tinha na década de 70, a gente teria um aumento do PIB potencial no curto prazo de 2%, se não me engano, que no longo prazo se reduziria para 1% por conta dos rendimentos decrescentes do capital, né? Porque tem um limite onde você consegue crescer com acúmulo de capital. Agora, quando você tem um aumento de 2,5% na PTF, você teria então um aumento do PIB potencial de 4,4% que se manteria eternamente, porque você vai estar realmente mexendo ali na estrutura produtiva da sociedade. Um outro artigo do Fernando Veloso sobre produtividade brasileira também, ele fala que se a gente transportasse os trabalhadores para a composição setorial que a gente tem, por exemplo, nos Estados Unidos, né? Ou seja, a composição setorial é, por exemplo, você tem 30% do seu PIB de indústria, 60% de serviço e 10%... é isso, 60 de serviço e 10 de agro ali. A composição setorial é isso, é o quanto da sua economia é de cada setor. Se a gente tivesse uma transposição dos trabalhadores para a composição setorial dos Estados Unidos, a gente teria um aumento do produto de 70%, se não me engano, um negócio assim. Mas se você mantivesse a mesma composição setorial com o nível de produtividade do trabalho dos setores dos Estados Unidos, você teria então um aumento de 440%. O que isso mostra? 440% do PIB do produto, né? Isso mostra da produtividade do trabalho. Eu dei o dado errado, tá? É 70% da produtividade do trabalho antes e 440% da produtividade do trabalho aumentando a produtividade em cada setor. Qual que é o ponto? Isso mostra justamente, e aí tem alguns gráficos que inclusive o Ricardo tem aqui, que o principal componente do crescimento econômico que deixou, esse gráfico aqui mesmo, que deixou a desejar comparado com outros países, países emergentes, países desenvolvidos e etc., é justamente a PTF, essa palavrinha aí que é produtividade total dos fatores. Eu tenho 1 minuto só, então não dá para explicar exatamente o que é isso, mas seria melhor. Mas eu acho que o Krepp sabe o que é, ele pode explicar também. Então, eu acho que o grande ponto de divergência é esse. O pós-keynesiano, ele vai ter essa ideia de que a economia ela vai crescer com investimento, meio que ad eternum ali, porque você tem tipo um super multiplicador. E a gente não. A gente acha que a economia vai crescer pelo lado da oferta, né? E aí, inclusive, isso é um debate clássico aí da economia de muito tempo, né? E é basicamente isso. Eu acho que eu daria pra... Caramba, só isso? Pode pegar. Então é basicamente isso, tá bom. Só um minutinho. Eleven. O pessoal tá te chamando de Eleven, tá ligado, né, Matheus? Todo mundo agora é Eleven. Todo mundo tá de cabeça raspada Eleven. Se quiser colocar mais no nosso, porque ele falou 4,30, coloca mais 4,30 no nosso, fica igual. Então, mas é que tem que zerar aqui primeiro. Não, só para colocar ali. Tá. Não, porque, de fato, acho que existe esse debate econômico e, na verdade, alguns pontos para colocar aqui. Primeira questão, de fato, existe essa discussão sobre o hiato do produto, né? Que é a diferença entre a capacidade que a sua economia tem, né? O PIB potencial e o PIB real. Só que existe também discussão sobre a forma de medir isso. A produtividade total dos fatores é uma das formas. E aí, na realidade teve uma bela discussão, por exemplo, nosso debate sobre isso. Na realidade brasileira, por exemplo, você tem uma discussão inclusive se é uma forma adequada de medir o próprio hiato do produto. Por exemplo, você pega a situação da inflação nos anos 80 no Brasil. Se você mede a produtividade total pela produtividade total dos fatores, o hiato do produto nos anos 80 no Brasil, você tem uma situação em que você tem uma crise inflacionária muito forte, ao mesmo tempo em que você tem um hiato negativo durante todo o período dos anos 80, que significa a economia operando abaixo da capacidade. E aí isso é um outro debate. Só que aí a questão é a seguinte, por exemplo, a gente não está aqui querendo
Só um pequeno complemento. Exatamente esse entendimento que está contido aqui quando a gente fala do PTF. E aí, a questão é o seguinte, por exemplo, a gente joga esse debate, você falou da nova síntese keynesiana. Esse é o paradigma que guia o modelo econômico brasileiro que está colocado. Então, assim, nesse sentido, não há diferença no que vocês estão defendendo em relação ao modelo que está colocado desde os anos 90. A discussão que está colocada é a forma de gerir esse modelo. E aí, eu acho que esse é o nosso ponto do debate. A gente precisa de debater a mudança disso. Por quê? Qual que é o efeito prático que está sendo colocado em relação Se eu puder só perguntar, então, fale um pouco mais da sua sugestão de mudança. Não, porque a questão que está colocada aqui é o seguinte, nós temos esse modelo econômico que está colocado desde os anos 80, que está guiado por essa nova síntese. Isso é pacificado, não é nenhuma acusação que eu estou fazendo aqui, então vocês aderem à nova síntese, vocês aceitam isso. A questão não é que a gente defende que o gasto público há de eterno. Existe o debate sobre o PIB potencial, por exemplo, se ele é móvel ou não. Sim. Então, por exemplo, eu tenho uma capacidade produtiva, a gente discute se a demanda aumenta a produção, a capacidade produtiva da economia ou não. Isso é um debate que está colocado. Então, se você pega, por exemplo, grandes experimentos recentes de desenvolvimento econômico, você tem o próprio caso da China, o caso da Índia, o caso da Indonésia, Coreia do Sul. A própria Coreia do Sul, você tem o investimento econômico aumentando a própria capacidade da economia. Então, esse investimento poupança. Bem direcionado. Mas a poupança eles têm poupança, depende. Depois, mas a China, por exemplo, ela pratica déficit há 30 anos. Mas eles têm poupança. Essa ideia, mas essa poupança então veio de onde? Primeiro que a poupança pública tem porque eles não têm gasto social. Não, só me fala, conceitualmente, responde essa pergunta. Da onde que vem a poupança? Porque a poupança é excedente. Então, vocês vão dizer que a causalidade é inversa. Não, calma aí. Só pro Arthur, só pra gente levar. A poupança, ela é o excedente, correto? Sim. É o que excede. Você guarda esse dinheiro, correto? Isso é poupança. Da onde que vem esse dinheiro? Como assim? Não entendi. De uma economia doméstica, da onde que vem esse dinheiro, essa poupança? Depende. Também do público, você tem a China com poupança pública e também do privado. Não, mas da onde que vem do privado? Como assim? Eu não entendi a pergunta. Da onde que vem o dinheiro real? Da onde que vem? Eu não entendi a pergunta. A sua poupança, Arthur, você é privado. Sim. Você tem a poupança, correto? Esse dinheiro vem da onde, esse real? Você tá falando da minha produção, é isso? Da onde que vem? Não, da sua poupança. Da sua poupança, seu excedente. Da onde que vem esse dinheiro? Do meu dinheiro? Da onde que vem esse real? Do meu dinheiro. Como que chegou até você? Não foi via o Estado? O Estado não gerou esse dinheiro antes, você poupar? Eu não sei, eu não entendi essa pergunta. Não necessariamente não. Você tá em poupança em real, correto? Não tô entendendo essa pergunta. Não entendeu a pergunta? Você tem uma poupança... Você entendeu a pergunta? Eu não prestei atenção. Você tem uma poupança em real. Você tem uma poupança em real. Eu tenho 100 reais no banco. Vamos supor que 100 mil reais no banco. Você é um privado. Sim. Tem lá. Esse real saiu da onde? Quem colocou esse real em circulação? A economia? É o governo. O governo. A poupança, ela vem depois do governo. Por isso que a China tem uma poupança alta. Tem outras. O que eles estão tentando... Eu entendi a pergunta. É que eu não entendi onde está a contradição, onde está a divergência aqui. É que você está falando que a poupança vai desenvolver, só que na verdade quem está colocando que a poupança ela precede o investimento. Você está colocando que a poupança precede o investimento. Sim, se você tem dinheiro, você consegue investir. O Brasil, inclusive, um dos problemas do juro brasileiro é justamente esse. Você não tem dinheiro, você precisa pegar o dinheiro emprestado para você investir. Não que seja, tudo bem, mas é um problema dado. Não, mas isso é determinante. Isso é determinante, porque você tem um excedente e você está poupando. Mesmo que seja no setor privado ou no setor público, você tá tem poupança e é em real. Quem colocou esse dinheiro em circulação foi o próprio governo que colocou esse dinheiro em circulação. Essa poupança sua já foi uma movimentação do governo. Porque senão esse dinheiro não estava na sua mão. Vamos lá, só para explicar. Acabou o tempo deles, agora é com vocês aí. Fechem o assunto e eles podem completar na pergunta pro chat, usar esse tempo também para... Não, é que eu ia colocar que... Sim, agora eles podem terminar. Eu ia colocar que a pergunta que ele estava fazendo é a respeito da síntese que a gente tem pós-keynesiana sobre a poupança. Você está pressupondo que a poupança vai vir antes do investimento público, certo? Ou seja, você vai poupar primeiro para depois você fazer o investimento. Só que o que gera o determinante do valor que vai nascer dentro da economia é o próprio investimento governamental numa economia monetária moderna, como é o caso da economia brasileira. Entendeu? Então, a grande questão é uma divergência determinante, porque vocês estão propondo que a gente vai fazer superávit primário, a gente vai ter teto de gasto, a gente vai fazer poupança, ao mesmo tempo que a gente vai
utilizar essa grande poupança para dar estabilidade para a economia e fazer investimento num processo massivo de industrialização no Nordeste, por exemplo, né? Vocês defendem transformar a Zona Franca de Manaus em um polo farmacêutico, né? De produção de farmácia. Então, assim, para poder fazer isso, vocês não vão conseguir... Inclusive, vocês mesmos colocam no livro que toda tentativa de geração de poupança, ela acabou degringolando no Brasil. Sim. Justamente porque ela não é eficiente. A poupança que a China possui, ela foi precedida pelo investimento público na China. E não o contrário, entendeu? Ela veio depois, ela não veio antes. Não foi como se do nada começaram a poupar. A China era extremamente pobre e do nada, não, vamos guardar dinheiro que a gente vai desenvolver esse país. Não, na verdade ela é extremamente pobre. Eles fizeram uma reforma agrária, por exemplo. Sim. Eles radicalizaram, né, a produtividade quando começaram um projeto massivo de infraestrutura, que ali... Isso eu tô falando antes mesmo da virada do Deng Xiaoping, tá? Sim. Tô falando ali com o Mao Zedong, né? Então, essa poupança foi sendo gerada na medida em que a produtividade da China foi aumentando com a complexidade dos seus fatores de produção. Sim, entendeu? Concordamos nisso. Então, esse é o ponto. Então mas nós concordamos nisso. Não, então como é que você está dizendo que a poupança ela precede o investimento? Aí você está sendo contrário. Você está sendo contrário do que você acabou de defender. Inclusive. Entendeu? É que assim, essa... Matheus. Tá. Que a gente não tem mais tempo. Deixa que eu queria fechar. Olha, eu não ligo se eles tiverem que fazer algum complemento, não. A gente vai ter o segundo bloco, eles podem usar isso. Eu só acho que a questão que ele colocou... Terceiro? A grande questão que eu acho que a gente tinha que fechar aqui, que eu acho que era o mais importante, não é que a gente defende o investimento ad eterno. Eu acho que a gente defende que a principal discussão é a qualidade do gasto, e não necessariamente você ter um teto ou não para você forçar esse superávit, até porque todas as vezes que a gente teve essa iniciativa de teto e essa questão mais restritiva, a gente teve efeito econômico muito sério. Então vamos lá para o segundo bloco, a gente vai pegar a pergunta do chat, vocês podem voltar a... 20 minutos nesse caso, 20 minutos, mas aí vocês depois, podem usar... uma coisa, pergunta do chat, aí depois não pergunta do chat, depois pergunta do chat de novo? Não, a terceira é igual ao primeiro bloco. Você pode perguntar, né? Cada um perguntou agora. Eu prefiro bem mais, mas enfim. Pergunta do chat é bom. Vamos lá. Pergunta primeiro, então, para quem que você tem aí. Primeira pergunta aqui é pro Partido Missão. Leonardo Santana, ele tá perguntando aqui, ó. Pessoal do Partido Missão, explica para esse pessoal trabalhista o que aconteceu na época da ditadura quando você aumenta a base monetária via investimento e infraestrutura. Na época da ditadura militar ou da Vargas, ele tá falando... Peraí, desculpa, eu não prestei atenção. Ditadura militar, é inflação. Aqui, processo hiperinflacionário. Dos anos 80. Bom, pior que essa é uma perspectiva antiga, né? Da teoria quantitativa da moeda, de que você aumentando a base monetária, que isso não existe mais, né, cara? Base monetária em papel moeda hoje, eu nem lembro qual agregado que é, se é o M2 ou o M1, mas enfim, no Banco Central você tem vários agregados monetários ali, o papel moeda é um deles, se eu não me engano é o M2, mas hoje isso já vai até o M7, se eu não me engano, que são ativos tão líquidos quanto a moeda, né? Em 2008 a gente teve uma expansão gigantesca da base monetária e não teve, enfim, a teoria quantitativa da moeda foi superada, tanto do ponto de vista novo keynesiano quanto do ponto de vista pós-keynesiano. Caramba, eu nunca pensei que eu ia acordar tanto com o economista da MBL, cara. Eu não sei porque vocês estão surpresos, mas enfim. Não, mas é porque a gente fala isso em live pra caramba, a gente escreve sobre mas sabe por que a gente tá surpreso? Por exemplo, esse cara aí que mandou a pergunta provavelmente é público de vocês. Isso aí é pergunta de Libebobo, tá? Pra começar. O debate de economia na internet, ele é bem ruim. Mas todos os debates são assim. Não, nós tá sendo bom agora. Não, eu sei, mas eu tô assim, de forma de calma, gente. Generalização não significa que não tem exceções. Então, assim, o debate de qualquer coisa na internet, assim, você vai debater saúde, você vai debater Covid. As pessoas falam, e se eu puser ozônio no rabo? Mas é porque o problema... Não, o Matheus, ele colocou uma questão correta aqui, que eu acho que, inclusive, é uma postura, por mais que a gente discorde aqui, a gente tem que educar o público que tá assistindo a gente, e nesse caso até público, creio eu que é público do MBL, o mais próximo, porque eu já me deparei com muitos desses debates quando eu faço esses comentários. Por exemplo, o monetarismo já foi superado. Tipo assim, Friedman é legal e tal, mas ele passou. Aquela equação lá dele, aquilo ali já foi superado. O debate que está colocado hoje inclusive o próprio Friedman, né? O próprio Friedman, ele não falava que toda a expansão da base monetária vai gerar aumento da inflação, porque você tinha o componente da velocidade da circulação da moeda. Cara, porque eles estão debatendo isso, e aí eu queria falar... Sabe o que aconteceu? Sem defender a ditadura, tá, gente? Na época do aumento de investimento, a economia cresceu. E a gente teve um crescimento muito robusto da economia durante a ditadura. Baixou a inflação.
a discussão nesse período aí não é questão de se tem que investir ou não, porque ali você tinha um período de arroxo salarial, de repressão e tudo mais. Agora, se você compara o índice de investimento hoje no Brasil, inclusive